3 partidas para a gente focar nessa segunda-feira, principalmente na parte da tarde. Pela 19ª rodada do Campeonato Turco, o Fenerbahçe busca uma aproximação ao Galatasaray. Já é uma distância aqui de 8 pontos. Para esse nível de competição, principalmente para esse nível de disputa entre as duas equipes, já fica mais difícil para o Fenerbahçe encostar no Galatasaray. Mais um ano que o Galatasaray vai dominando a Turquia, né, invicto no campeonato até agora, mas o Fenerbahçe precisa fazer a sua parte, o campeonato está no meio ainda dá tempo do Fenerbahçe se aproximar, enfrenta o Konyaspor. Tarefa duríssima, né, porque o Konyaspor perdeu apenas uma partida dentro de casa e é uma das equipes que menos sofreu gol em casa na competição. Na Itália, nós temos duas equipes em fases péssimas. Dá para dizer que o time do Monza tem uma fase, talvez uma das piores fases do futebol europeu, né? São 12 partidas sem conseguir vencer e, se não me falha a memória, são 6 derrotas consecutivas, incluindo uma eliminação na Copa Itália para o Bolonha. Por isso que, mesmo numa fase ruim, mesmo sem vencer as 5 jogos, a Fiorentina continua sendo favorita para o mercado nesse enfrentamento contra o Monza, que só venceu uma partida até agora e é o lanterna da competição. E para fechar, temos um bom jogo na Espanha. Real Sociedad e Vila Real, duas equipes ali de cima da tabela. A Real Sociedad não tinha começado tão bem no campeonato, mas já teve uma boa recuperação. Além disso, temos jogos complementares. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 13 de janeiro. 2 horas da tarde, o Fenerbahçe visita o Konyaspor e a primeira informação que a gente tem é na qualidade defensiva e na dificuldade de se vencer o Konyaspor quando o Konyaspor joga em casa. Não é uma equipe hoje que vive ali os seus melhores momentos no campeonato, mas pouquíssimas equipes sofreram poucos gols como o time do Konyaspor. E quando a gente olha para o Fenerbahçe fora de casa, teve um excelente momento, mas os últimos jogos o Fenerbahçe vacilou, uma derrota e um empate. Vamos averiguar aqui contra quem foram esses vacilos. Perdeu para o Beşiktaş por 1-0 e empatou contra o Eyüpspor. Eyüpspor, deve ser assim que se pronuncia esse nome, tá? O Konyaspor nos últimos jogos, como a gente consegue ver por aqui, sem derrotas, tá? Qualidades do Fenerbahçe para enfrentar essa excelente equipe como mandante, que é o Konyaspor. Falha pouquíssimo em marcar, isso é muito bom, e sai na frente com muita frequência em quase 80% dos jogos, né? Teve quase 2,6 de gol de média marcado fora de casa. Claro, uma das melhores equipes do campeonato, um excelente ataque, indiscutível, né? O Konyaspor não tem um ataque muito bom, mas compensa na parte defensiva. Falha em marcar em quase 30%, mesma situação onde ele fica sem sofrer gol. É uma equipe que ligeiramente até consegue surpreender saindo na frente do placar, mas no comparativo com o Fenerbahçe não é tanta coisa. O time do Fenerbahçe tem um aproveitamento melhor em finalizações, um primeiro tempo muito forte, e é aqui que me chama a atenção esse jogo, mas um segundo tempo relativamente mais frágil. Então presta atenção. No primeiro tempo eu tenho um Fenerbahçe que marca bem mais gols do que o adversário, tem bem mais vitórias e não teve nenhuma derrota e poucos gols sofridos. Porém, em contrapartida, o Konyaspor também não perdeu nenhum primeiro tempo e também sofreu a mesma quantidade de gols. Então a superioridade do Fenerbahçe por aqui é nos gols marcados e no número de vitórias. Entretanto, o Konyaspor não perdeu nenhuma ainda no primeiro tempo e também não sofre tantos gols. Tá? No segundo tempo, o Konyaspor passa a ter mais gols sofridos, continua mantendo o mesmo número de gols marcados, mas aí eleva para quase 50% de derrota. Então é uma queda significativa. O Fenerbahçe também reduz pela metade o número de vitórias, passa a ter derrotas, chega a quase 35% de derrotas, aumenta até o número de gols marcados, porém também de maneira exponencial aumenta os gols sofridos. Então é um segundo tempo onde a gente não pode criar tanta confiança e é onde a gente tem que olhar muito mais talvez para o mercado de gols. Tá? Então eu prefiro nesse primeiro tempo cogitar algo a favor do Fenerbahçe ou algo contra o Konyaspor, dependendo da sua metodologia de trade, do que pensar em algo contra o Fenerbahçe, uma correção de preço, né? Porque é muito provável que o Konyaspor tente fazer valer a sua força defensiva. No segundo tempo eu já tomaria um pouco de cuidado para me expor a favor do Fenerbahçe ou contra o Konyaspor, porque aqui a gente consegue ver uma queda das duas equipes. Então voltando aqui para o mercado principal, dá para pensar nesse back favorito
ao time do Fenerbahçe? Se for no ao vivo, se for no trade, trabalhando com leitura de jogo, sim. Agora, se for para apostar e deixar correr até o final, não te indico. Por quê? O Konyaspor só perdeu uma partida dentro de casa e é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Então, para esse tipo de cenário, eu gosto de trabalhar com aquela situação de cotações mais altas. Sei que o adversário tende a se defender. Sei que o adversário se defende bem. Sei que o meu time favorito, que é o Fenerbahçe, começa com uma cotação baixa. E sei que ele tem um momento muito bom, que é o primeiro tempo, e um segundo tempo agressivo, porém mais permissivo. Então, eu prefiro, nesse risco, trabalhar se fosse um Panther com uma cotação mais elevada. Não trabalharia aqui situações de handicap asiático. Por quê? O Konyaspor não é de tomar muita goleada. Quer ver? Ó? Voltamos aqui para estatísticas. Olha só. Quantidade de vezes que o Konyaspor sofreu mais do que um gol dentro de casa. Apenas 28% dos jogos. E 2,5 gols, ou seja, a quantidade de vezes que ele sofreu 3 gols ou mais, 0%. Então, handicaps asiáticos aqui a favor do Fenerbahçe, nesse contexto pré-live, não é tão indicado assim, tá? Eu prefiro pensar numa cotação mais elevada, ali mais para o final do jogo, ou se você tem metodologia para o HT, mais próximo do final do HT, para tentar buscar uma odd mais alta. Olha só, momentos aonde o Fenerbahçe acelera. Final do primeiro tempo, aí você pode, se você tem metodologia para o HT, pode ser interessante, e final do segundo tempo, também pode ser interessante, tá? No caso do Konyaspor, também é uma equipe que acelera bastante no final do primeiro tempo e no meio do segundo. Perceba uma coisa curiosa, que já foi falado aqui em relação ao segundo tempo. O time do Konyaspor sofre a maioria dos seus gols nos últimos minutos e marca a maioria dos seus gols aqui na somatória, ó, dos 60 para frente. Já a equipe do Fenerbahçe também tem uma aceleração e a maior quantidade de gols marcados no final dos tempos e sofre com mais frequência no segundo tempo. Então me parece que se você não está com confiança para trabalhar a favor do Fenerbahçe, se você assistiu o primeiro tempo e não viu uma superioridade que te passe confiança para entrar, me parece que o segundo tempo pode ser um bom caminho para gols. Não iria puxar uma corda para 3, 4, 5 gols, porque eu sei da eficiência defensiva do Konyaspor, mas olharia com uma possibilidade talvez no segundo tempo, a partir do minuto 60, para pensar em 1 ou 2 gols. O over à frente vai estar com uma cotação muito boa e o over limite depois dos 65, 70 vai estar próximo também de uma cotação interessante, tá? Então pode ser legal. Agora, o Fenerbahçe começou jambrolhando, né? Passando o carro para cima do Konyaspor, aí no trade você pode pensar nesse back favorito sim, tá? Eu ainda tomaria um pouco de cuidado porque o segundo tempo do Konyaspor é muito perigoso. Então eu não vou marcar aqui essa vitória do favorito. Eu vou colocar como um favorito que pode se complicar. Por quê, Theo? Quais são os fundamentos? Uma derrota apenas do Konyaspor, poucos gols sofridos, queda do Fenerbahçe nos últimos jogos e, principalmente, queda defensiva do Fenerbahçe no segundo tempo. Não quer dizer que ele não vai vencer, só estou chamando um pouco da sua atenção para os perigos, tá bom? 16h45, Fiorentina e Monza. Aqui a gente tem que tratar com bastante detalhe e com bastante cuidado, porque tudo leva a crer que essa cotação de 1,90 da Fiore é uma boa cotação. E tudo leva a crer que é uma boa cotação por conta da fase ruim do Monza. Monza vive uma fase horrorosa, olha só. São 5 derrotas consecutivas na Série A, são 6 derrotas consecutivas contando a eliminação para o Bolonha na Copa Itália e são 12 partidas sem conseguir vencer. É horrível. É claro, tem a fase da Fiorentina também que não é nada boa, né? A Fiore, pelo que eu estava consultando aqui, são 5 partidas sem vitória e já faz um tempinho que a Fiorentina não dá o ar da graça vencendo os seus jogos. Mas a Fiorentina tem tido pelo menos uma boa apresentação defensiva. E isso se deve muito ao De Gea, né? De Gea que veio do United depois de ter parado um tempo. Aqui são 7 gols sofridos fora de casa apenas, uma média de 0,78. Nem 0,7 chega, né? Nem 0,8 chega, quer dizer. Não chega nem a um gol por jogo. Então é uma equipe defensivamente bem sólida. Em contrapartida, ainda enfrenta... Em contrapartida não, né? Em somatória de informação, ainda enfrenta um ataque que vem péssimo. O time do Monza não venceu nenhuma partida em casa, 20% dos jogos só ele sai na frente, sofreu gol em todos os jogos, falha em marcar em 30% das partidas, mas tem um ataque frágil, que marca menos de um gol por jogo. Então, a gente tem uma possibilidade aqui de uma vitória da Fiorentina, talvez por um placar mínimo. Existe essa possibilidade, uma diferença mínima, talvez, né? A quantidade de gols marcados da Fiore é justamente a quantidade de gols sofridos do time do Monza. Só que o aproveitamento da Fiorentina não é muito bom. A gente consegue perceber que a Fiore precisa de um número maior de finalizações aqui para marcar. O primeiro tempo da Fiorentina é superior, mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas, mas poderia ser uma discrepância maior. O Monza
Monza ainda marca uma quantidade próxima de gols, mas poderia ser uma discrepância um pouquinho maior, né? Enfim, a Fiore é superior. Olha só, o Monza com nenhuma vitória no primeiro tempo. Também não teve nenhuma vitória no segundo tempo. Reduz o número de gols marcados no segundo, mas também reduz o número de gols sofridos na segunda etapa. E, de novo, é uma Fiorentina superior, mas poderia ser uma superioridade maior para passar mais confiança, tá? Dito isso, temos duas equipes em maus momentos. O que a gente pode fazer? A gente pode criar confiança na que vive um momento menos pior, ou a gente pode criar desconfiança das duas. Você tem dois caminhos, né? Ou você vem enviesado pelo fato do Monza estar muito pior do que a Fiore, e realmente é muito pior, ou você vem ressabiado porque a Fiore também não tá isso tudo. Eu acredito que a primeira opção seja um pouco mais sensata, acreditar mais na Fiore, que por mais que não esteja vivendo um melhor momento, tem jogadores mais técnicos, e talvez esperar uma possibilidade de trabalhar a favor da Fiorentina ou contra o Monza por aqui. O Monza não venceu nenhuma partida em casa, péssimo na parte ofensiva, defensivamente deixa a desejar. Pode ser um jogo, na minha opinião, para correção de preço. Com essa cotação de 2,10 aqui, para mim, como um trader, é tranquilo trabalhar contra o Monza no primeiro tempo se ele me der sinal de inferioridade, tá? Tranquilo. Não viria para Back Fiorentina, porque não tá dentro da minha metodologia com essas odds, mas viria para um Lei Monza, tá? Então eu prefiro criar esse mini viés. Agora, vou fazer a qualquer custo? Não. Vou me posicionar contra o Monza desde o início do jogo? Não. Quero um padrão de superioridade da Fiorentina. Ah, mas não tô encontrando, então eu fico de fora. Não tem problema. Fica tranquilo, não vou ter essa pressa. Quer ver? Eu vou dar uma olhada na Fiorentina jogando fora de casa agora, contra adversários de níveis parecidos. Aqui nós temos a Fiorentina 1,91, então eu tenho que achar aqui cotações parecidas, né? Aqui, primeira rodada da Série A, foi contra o Parma, cotação de 2,15. Foi mais ou menos parecido, né? Mas ó, 1-1. Fiorentina até teve mais domínio da partida. Vamos lá. Fora de casa contra o Empoli. Também uma média de odd um pouco parecida. A Fiorentina teve domínio, mas não venceu. Vamos para mais um. Vai ser difícil achar especificamente o mesmo cenário, né? Aqui, ó, mais ou menos a mesma coisa. Fiore já vencia por 2-0 quando teve um jogador a mais, e aí venceu por 6-0. Fiorentina e Genoa, também cotação parecida. Fiore teve mais domínio e venceu no segundo tempo pelo placar mínimo, né? Torino e Fiore, mais ou menos a mesma coisa. Aqui a Fiore já não teve tanta superioridade, mas ainda assim venceu. Fiorentina e Como acabou de complicar a vida da Lazio. Lembra, né? Que a gente fez uma análise mais apurada ali, viu que o Castellanos não estava jogando, viu que outros jogadores importantes da equipe da Lazio não iam jogar, e a gente definiu ali que o favorito poderia se complicar. Não é uma metodologia aquilo ali, é só uma busca por informações, pra gente ficar com o pé atrás. A Lazio saiu na frente, mas aí fez a bobeira de tomar o cartão vermelho, Como aproveitou. A Fiorentina, no mesmo nível aqui de cotação praticamente, ó, contra o Monza, foi lá e também venceu. Então eu acredito que esse caminho, pensando em talvez confiar um pouco mais na Fiore, porque a fase do Monza é muito ruim, pode ser interessante. Mas, de novo, para você que é um trader, começou vendo o Monza bem melhor, esquece. Não se abraça na Fiore. Para você que é um punter, se você tem a possibilidade dos dois caminhos, ou não confiar em ninguém, ou confiar um pouco mais na Fiorentina, coloca dentro da sua cotação de entrada todo o risco de uma Fiorentina que não vence há tanto tempo. Tá? São 5 partidas. Então, de preferência, uma odd para cima de 2,20 para valer teu risco. Aí, quem sabe da odd é você, mas tô chutando, tá? Tô chutando. Cada um tem sua taxa de acerto, cada um trabalha com uma determinada faixa de odd, mas tô chutando aqui uma cotação mais elevada que essa para valer a pena. É provável que a Fiore vença? É provável. Não é muito certo. Porque o Monza é sempre aquela equipe que eu costumo chamar de safada, né? Que nas temporadas passadas complicavam a vida dos grandes. Mas pode ser que a gente tenha aqui um Monza realmente numa fase horrorosa, caminhando para retornar para a Série B. E a Fiorentina pode aproveitar aqui essa oportunidade. Uma coisa que a gente tem que observar são os jogadores, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada para ver se a Fiorentina tem algum desfalque importante, né? Porque não adianta nada a gente confiar um pouquinho na Fiorentina e a Fiore também tá com uma lesão ou uma suspensão importante. Ó, suspensões da Fiorentina, desde dezembro aqui, Edoardo Bove e Danilo Cataldi. E aqui risco de suspensão. Não, risco de suspensão não tem problema. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nos jogadores aqui, ó. Cataldi, Danilo Cataldi, meio campista, 3 gols marcados. Praticamente, é quase um titular, né? O time da Fiore roda um pouquinho mais. E aqui, Edoardo Bove, meia, com 1 gol marcado e 2 assistências. Então, 2 meio-campistas de criação com um problema muscular que provavelmente não enfrentam o Monza, tá? E aqui, destaque para o Moisiquinho, artilheiro da equipe, bom jogador,
jogador, dá para ficar de olho. Vale a pena dar uma olhada no Monza também? Sim, né? Acho que vale a pena dar uma olhada no Monza também. Já que a gente está falando da Fiore, vamos falar do Monza. Suspensões e lesões, esse aqui é o Transfer Market. Temos o goleiro, o meio-campo, mais um meio-campo e um lateral. O mais recente foi em dezembro, né? Então acredito que já perderam 23, 19 partidas. Tem muitas partidas aqui perdidas. E o Kyriakopoulos já perdeu 2, né? Vamos ver a importância desse jogador? Aqui, ó. 3 assistências e 2 gols marcados para o Kyriakopoulos. Voltando aqui, o Gagliardini e o Pessina. Gagliardini já tem muito tempo que está fora. Acho que nem chegou a pegar essa primeira temporada. E o Pessina também jogou pouquíssimos minutos, tá? Então o principal desfalque é o Kyriakopoulos. Que nome bonito, tá? De novo, ficaria de olho nesse Lieper equipe no Monza. Se você é um Panther por aqui, mod um pouquinho mais alta, pode valer a pena essa Fiore. Não entraria no mercado de gols, tá? Até porque a Fiorentina numa fase ruim, se estiver vencendo de 1-0 é goleada. Vai querer proteger a vantagem. Até porque os primeiros colocados na Itália já estão se distanciando. E o Monza, se fizer um gol que faz tempo que o Monza não dá o ar da graça de vencer também, seria a primeira vitória dentro de casa. Também acho que é um time que vai se fechar. Não gosto de pensar no mercado de over por aqui, tá? O under goal está 1,80. Não duvido desse under 2,5, dependendo do cenário. E para fechar, temos Real Sociedade e Vila Real. Também, para mim, é um jogo para correção de preço. Vamos dar uma olhada como é que vem as duas equipes. Vila Real na 5ª colocação, 6 pontos do Bilbao. Talvez brigue, acho muito difícil brigar pela Champions, mas acho que essa briga pela Europa League é certeira. Inclusive, a Real Sociedade é uma das equipes que brigam por essa vaga na Europa League. A Sociedade, como eu falei, não começou muito bem a competição, mas vem melhorando. 3 jogos sem derrota nas últimas 3 partidas, né? Mas se a gente contar aqui os últimos 6 jogos, apenas uma derrota. E o Vila Real até que vem bem fora de casa. Vem numa média boa, só 2 derrotas fora, tá? É difícil tirar informação num jogo tão parelho. Mas vamos lá. Qualidades do Vila Real. Excelente ataque. Já a Real Sociedade tem um pouco... tá deixado mais a desejar na parte ofensiva. Defensivamente, o Vila Real, que se expõe mais, também sofre mais gols. O Vila Real marca com bastante frequência, mas sofre gol em todos os jogos. O time da Real Sociedade falha em marcar em mais de 30%, mas também tem uma defesa mais sólida. O aproveitamento de finalizações das duas equipes não é bom. O primeiro tempo é extremamente parelho e o segundo tempo da Sociedade é ligeiramente superior, né? Mas os gols sofridos são parecidos. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. O Vila Real puxa realmente esse jogo para over. A Real Sociedade em nenhum jogo sofreu mais do que 2 gols dentro de casa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também de pensar num jogo muito over por conta do Vila Real, porque a Real Sociedade não é assim um time tão over. A Real Sociedade acelera no início e no final do primeiro tempo e principalmente no final do jogo, tá? Maior quantidade de gols marcados. O time do Vila Real também acelera nos minutos finais, porém tem um problema. Sofre com muita frequência nos primeiros minutos, tá? Isso aqui é curioso. Se você pensa em trabalhar uma correção de preço aqui, a minha dica para você é cuidado se a posição que está se desenhando dentro de campo for um Leia Real Sociedade. Por quê? Porque sabemos que o time do Vila Real sofre com muita frequência nos primeiros 15 minutos. Então, às vezes você está com muito empenho para trabalhar contra a Real Sociedade, supondo que ela comece mal, porém o Vila Real costuma deixar a desejar no primeiro tempo, principalmente nos primeiros minutos. Tá? Mas para mim é um jogo pro live, um ótimo jogo pro trade. Se você quer aprender mais sobre trade, aqui no meu blog aqui embaixo tem curso completo, gratuito. No YouTube também você vai encontrar todas as aulas completamente gratuitas. E, claro, é um excelente jogo se você está aprendendo para conferir movimentação, né? Porque aqui, sem sombra de dúvida, se a Real Sociedade não começar tão bem, essa cotação vai corrigir. Agora, se você é um Panther, sinceramente, eu não iria para nenhum lado, tá? Eu acho que é um jogo para se trabalhar ao vivo, tomar decisão ao vivo e ainda assim extremamente difícil. Nos últimos jogos entre eles, Real Sociedade recebendo o Vila Real, 1-1, 3-1 para o Vila Real, 1-0 para a Sociedade e 3-1 para o Vila Real. Então, realmente, o Vila Real ele puxa esse jogo mais para um over. Mas aí a gente tem que analisar o contexto. O time que puxa esse jogo para um over, que é o Vila Real, se ele estiver na frente do placar, talvez ele queira contra-atacar. Abrindo 2-0, então, melhor ainda. Agora, a Real Sociedade, que é um time mais econômico, mais enxuto nos gols marcados, talvez com ela na frente o jogo não se desenhe tanto para gols. Então, você que quer trabalhar gols, talvez o time mais agressivo e também mais permissivo, que é o Vila Real na frente, seja mais interessante. No live, com a Real Sociedade na frente ou um 0-0, eu prefiro
prefiro ficar de fora, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo, com também os jogos complementares, tem a FA Cup, também tem outros campeonatos para você apreciar nessa segunda-feira. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Lembre-se que é sempre bom no início da semana relembrar a gestão de banca, você fazer o arroz com feijão, tranquilinho, sem inventar moda, tá? E vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.